Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. Durante todo o período colonial e imperial, o governo brasileiro pouco se importou com a saúde, de forma que ela se tornou um privilégio de pequena parcela rica da população. Isso deu ao país fama de doente, fazendo com que, após a abolição da escravatura e a formação da República, muitos imigrantes não topassem vir para o Brasil. Só depois desse momento que se começou a levar saúde pública a sério no Brasil, e desde lá, várias medidas foram tomadas para que a nossa população se tornasse mais saudável, com a expansão das vacinas e etc. Mas, por mais que essas medidas tenham ajudado na contenção de epidemias, o atendimento médico era muito defasado, e no auge da ditadura militar, o orçamento nacional para a saúde era de apenas 1%. Tentando encontrar uma solução para esse problema, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada entre 17 e 21 de março de 1986, foi criado um projeto que se chamaria SUS. Esse projeto serviu de base para o capítulo da saúde da Constituição de 1988. O funcionamento do serviço foi detalhado na Lei Orgânica da Saúde de 1990. O Sistema Único de Saúde, né, ele está pautado aí basicamente num tripé também, em 3 pilares, que é a universalidade, a equidade e a integralidade, que são os princípios doutrinários do SUS aí, eu posso falar até como os mais importantes. A universalidade é que todo cidadão tem acesso à saúde, ou seja, todos são iguais, né, perante o SUS, ou todos têm o mesmo direito. A equidade seria a igualdade com o sentido de justiça social. Então, o SUS ele é pautado num pilar que a gente vai fazer mais ou fornecer mais para quem tenha menos. Entendeu? Isso também é um critério do SUS, é por isso que existe dentro do SUS a questão de triagem social. Então, a gente vai passar, de repente, a promover mais ou fornecer mais para quem tem menos. Então, essa é a questão aí da equidade. E a integralidade, que é atender o cidadão em todas as suas necessidades básicas afetadas. Então, assim, se ele precisa de uma consulta, eu vou estar fornecendo a consulta, os exames decorrentes dessa consulta. Então, na verdade, essa é a integralidade da saúde, é suprir aí todas as necessidades do cidadão. O SUS luta com todas essas dificuldades, e as dificuldades são de 2 ordens. O subfinanciamento, quer dizer, o que o governo aplica em saúde é muito pouco para tratar de todos os brasileiros, e, em segundo lugar, o sistema é mal gerenciado. A máquina pública é uma máquina burocrática, emperrada, difícil de fazer andar. E com isso, os recursos que já são pequenos ainda são mal administrados. Além disso, há a interferência política e a corrupção que se espalha por toda a máquina estatal brasileira. A primeira situação que temos que levar em conta é que a maioria da população não pode contratar um serviço de saúde privado. Com o preço de convênio médico girando em torno de R$1.000, para muitas famílias essa opção é inviável. No Brasil, apenas 46 milhões de habitantes contam com convênio médico. Em 2014, foram realizados na rede pública 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais e 1 bilhão de consultas médicas. Dos meio milhão de médicos que atuam no Brasil, 215 mil trabalham na rede pública. Esse número é tão pequeno de médicos comparado com a demanda e mostra que, para o médico, não é atraente trabalhar na rede pública. Sem as condições necessárias de trabalho, o médico acaba às vezes se tornando apenas um espectador do sofrimento humano, sem ter como ajudar seus pacientes. Isso vem de um problema maior, o orçamento. O orçamento no Brasil para a saúde em 2019 foi de 122 bilhões de reais, menos que os 15% que um dia chegou a ser. Esse orçamento, além de tudo, é mal distribuído pelo Brasil e prejudicado pela má gestão de muitos hospitais. Assim, os hospitais ficam superlotados, com a infraestrutura defasada e tecnologia de baixa qualidade. Nós temos um sistema de saúde que é centrado na doença. Você não existe para o SUS e não existe para os planos de saúde. Só vai existir quando? Quando você ficar doente. Nessa hora, você entra num hospital e aí o plano de saúde, ou o SUS, tem que arcar com todas as despesas, mesmo que elas sejam exageradas e muitas vezes inúteis.
esse tipo de situação não tem condição de sobrevivência. Os planos vão quebrar e o SUS vai quebrar também, mais do que quebrado, mais do que já está quebrado. Por quê? Porque a população está envelhecendo. A faixa populacional que mais cresce é aquela acima dos 60 anos de idade, justamente aquela que vai ter problemas crônicos de saúde, problemas cardiológicos, vasculares, derrames cerebrais, diabetes. Nós temos uma população que engorda sem parar, 52% dos brasileiros estão acima do peso. E a obesidade é um pacote, junto com ela vem pressão alta, diabetes, problemas reumatológicos, ortopédicos, é o joelho que sofre, tem que colocar prótese, são tratamentos caríssimos. Nós só temos uma alternativa. Essa alternativa o que é? É focar o sistema de saúde na prevenção. É evitar que as pessoas envelheçam em mau estado de saúde, porque aí o tratamento delas vai sair muito caro. E não há sistema de saúde no mundo capaz de arcar com todas essas despesas. Ou a gente encara esse problema de uma população sedentária, que não faz exercício de jeito nenhum, que come mais do que devia e que envelhece, ou nós convencemos as pessoas de que elas precisam fazer exercício, de que elas não podem comer tudo que lhes é oferecido, que elas têm que se movimentar, ou então não vai haver dinheiro no país para arcar com os problemas de saúde dos brasileiros. Mas mesmo todos esses problemas não impediram o Brasil de ter uma das maiores taxas de vacinação do mundo, com quase 100% da população imunizada contra a tríplice viral em 2017, por exemplo. Não impediram o Brasil de ser o maior exemplo e um dos pioneiros no combate à AIDS no mundo. Apenas 886 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. E além das campanhas de prevenção, que mostraram ser muito efetivas, o país ainda fornece os coquetéis para o tratamento de graça pelo SUS. E o melhor hospital no tratamento de câncer no Brasil é o público, o Hospital do Câncer de Barretos. A verdade é que o SUS tem sim muito a melhorar, ainda mais se for levado mais a sério pelos governos do que foi nos últimos anos. Mas isso não anula o fato dele ser um dos grandes fatores para o aumento da qualidade e expectativa de vida no Brasil, e um exemplo para vários países ao redor do mundo. O SUS foi uma das únicas vezes que o Brasil criou uma solução eficiente para um problema complexo, chegando a ser um exemplo no mundo inteiro. O SUS é um orgulho do Brasil e devia ser tratado como qual. E o pulso ainda pulsa.